Deixa eu falar com a Evandra. Gente, hoje aqui com a Evandra a gente vai falar sobre o Janeiro Roxo. Falar até um depoimento pessoal meu, mostrar para vocês como é importante a gente procurar um dermatologista que a gente tenha confiança, segurança, pessoas assim que possam te acolher, né? Porque é um momento assim, a hanseníase é algo assustador e realmente assusta. Por isso que eu tô falando aqui para vocês terem essa consciência, né? E no mês de janeiro, a cor roxo simboliza o combate à hanseníase. Ela foi instituída em 2016 pelo Ministério da Saúde e a campanha busca alertar e conscientizar a sociedade sobre o combate à doença, que ainda é cercada de muitos preconceitos, mas muitos preconceitos mesmo, viu, gente? E estigma. Eu era que não me importava muito assim com as coisas que estavam acontecendo. Mas tem muitas pessoas que sofrem preconceito e isso prejudica muito no desenrolar do tratamento, sabe? Por isso que hoje o nosso quadro Cuidados com a Pele, com a doutora Evandra Nogueira, nossa dermatologista maravilhosa, em que eu tenho um imenso carinho e que me acolheu muito em um momento super delicado em que eu passei. Vou falar para vocês, em que eu passei, que a gente precisa desse acolhimento, sabe? Tá aqui hoje para falar sobre esse assunto, nosso quadro Cuidados da Pele. E a gente tá dizendo aqui que a gente tá fitness, bebendo muita água. Das metas de 2024, beber mais água. Beber mais água. Não só você, mas muitas pessoas, sabem, Evandra? As pessoas esquecem de beber água e não pode, viu, gente? É super importante a gente tá ingerindo muita água e é saúde. Bom, hoje a Evandra tá aqui para falar de um tema, assim, muito importante, hanseníase. Por que, Stefânia, que você se identifica? Porque eu achei que eu tinha hanseníase, gente. Passei por um problema, assim, delicado. E, inicialmente, as intenções eram hanseníase, né? Exato, exatamente. E a Evandra fez todos os testes, fez todo um acompanhamento. Exames. Me assustei muito. Muitos exames. Nossa, gente, muitos exames, né? Então, realmente, esse Janeiro Roxo, eu levanto a bandeira, estou aí na defensiva, fiz questão de falar sobre, e a gente preparou uma matéria também, antes da Evandra começar a conversar com você aí de casa, alertando você aí de casa, não só alertando, mas também trazendo para você a importância que é de se cuidar, para falar um pouco sobre o hanseníase. Solta aí. Este é o mês da conscientização e combate à hanseníase, uma doença transmitida através da saliva ou de gotículas do nariz dos pacientes e de forma prolongada. A hanseníase é uma doença infecciosa, transmissível, mas a transmissão dela é via aérea, ela é pelo ar que ela é transmitida, pelo contato longo entre as pessoas, né? E aí proporciona a disseminação da doença. Esse contato próximo proporciona a transmissão da doença quando a pessoa não é tratada. E aí, sem tratamento, ela vai continuar transmitindo a doença. Em tratamento, ela deixa de transmitir a doença. Ela é uma das doenças mais antigas do mundo e, apesar do estigma, tem cura. Os primeiros sinais e sintomas, né, vão ser demonstrados através do acometimento dessas estruturas, desses órgãos. Então, na pele, a pessoa pode aparecer com manchas, né, amarronzadas, esbranquiçadas, acastanhadas, geralmente com alteração de sensibilidade. Então, essas manchas, as pessoas não têm percepção, por exemplo, de dor, de contato, de térmico. Então, por isso é que, ao detectar alguma diferenciação na pele ou nos nervos, a perda de sensibilidade, né, formigamentos, fisgadas, as pessoas devem procurar o mais precocemente possível, de preferência no SUS, porque no Sistema Único de Saúde, nos postos mais próximos da casa das pessoas, nós temos profissionais capacitados para fazer o diagnóstico e o tratamento da hanseníase. O paciente, quando ele é diagnosticado, ele faz um tratamento de 12 meses. Quando ele é diagnosticado e inicia o tratamento, na primeira medicação ele não transmite mais, né? Essa é uma informação muito importante porque a maioria das pessoas não a tem, né? E aí, por não ter essa informação, gera o preconceito. E por ser também uma doença secular, ela é carregada de estigma, né? E as pessoas, elas além da própria hanseníase, elas também têm o adoecimento mental por conta do preconceito da sociedade. Mas é uma doença que tem cura, né? E ela é curada a partir de uma medicação
que recebe gratuitamente nas unidades básicas de saúde e aqui no Centro Maria Imaculada também. A doença atinge principalmente a pele, mas pode afetar outras partes, como os órgãos e os nervos, causando problemas de mobilidade. Por isso, é necessário um tratamento multidisciplinar e muita fisioterapia para tratar as sequelas da hanseníase. Quando o paciente ele é diagnosticado tardiamente, né, é o que a gente chama de multibacilar. É quando a bactéria ela já está bem avançada no corpo do paciente, aí pode trazer, né, incapacidades físicas, que aí é necessário que ele faça a fisioterapia para restabelecer a sua saúde física. Alguns casos, infelizmente, não conseguem, né, voltar a ser como era antes. E aí aqui no Centro Maria Imaculada a gente tem uma equipe multiprofissional, né, que a gente tem assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, farmacêutica, né, dermatologista, biomédica, e todos esses profissionais conjuntamente buscam atender integralmente os pacientes nas suas necessidades e nas suas especialidades, né? Então a gente atende o paciente não só do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista social e também buscando contribuir para a sua saúde física e mental. A Luísa contraiu a doença ainda em 2019 e ainda hoje sofre com as sequelas da hanseníase e precisa da assistência do Centro Maria Imaculada. Fiz o tratamento durante 1 ano, só que durante o tratamento eu não senti nada. Quando eu já me senti, já foi no final de 2020 para 2021, que as minhas sequelas foi nos meus nervos, aí eu fiquei sem caminhar. Aí foi quando eu vim para o Centro Maria Imaculada e fui acolhida. Aqui eu faço o acompanhamento com a doutora Lívia, que é a dermatologista, e faço as fisioterapia, que é com as meninas da Físio. E aqui eu faço tudo direitinho, a fisioterapia e a medicação e as minhas consultas. O centro dá todo o suporte multidisciplinar para os pacientes, desde a década de 70, mas precisa de ajuda para se manter. A principal ajuda que a gente tem é a informação, né? A informação fidedigna sobre o que vem a ser hanseníase para poder tirar esse estigma, né? Além disso, a gente também, né, recebe doações de alimentos, inclusive, para a gente poder doar para os pacientes que a gente atende. Alguns têm dificuldade socioeconômica e essa contribuição, né, de, digamos, uma cesta básica pode ajudar, sim, né, o paciente a estar superando esse processo de tratamento, que muitas vezes acontece de forma solitária. Tá vendo aí, né, gente? Obrigada aí a matéria maravilhosa da Bruna, dos nossos editores. Evandra faz parte da Sociedade Brasileira de Hanseníase, né, gente? Por mais um motivo para ela estar aqui falando também sobre esse assunto. E aí, porque, antes de tudo dela falar, vocês viram aí que a hanseníase, uma das características são manchas brancas, né? Eu tinha manchas brancas aqui na parte da minha perna, né? Então, uma das principais suspeitas seriam a hanseníase. E aí a gente viu a nossa entrevistada falando que teve manchas brancas, começou a sentir os nervos. Quais as principais características, Evandra, para a gente se ligar? Opa, não é normal. Perfeito. Primeiramente, as manchas, que elas podem ser brancas, mas elas podem ser vermelhas, elas podem ser nódulos, elas podem ser das mais variadas formas. E essas manchas, elas têm uma particularidade. Elas têm a sensibilidade diminuída. Às vezes, no início, não só a sensibilidade tátil ou dolorosa, mas também a sensibilidade térmica. A pessoa não consegue distinguir em cima da mancha se está quente ou se está frio, né? Então, essa é uma característica da mancha, mas é uma doença que ela acomete além da pele. Ela acomete também o nosso sistema nervoso periférico, o que faz com que as pessoas comecem a sentir dores em algumas áreas específicas, principalmente mãos e pés, tenham inchaço, edemas, tem diminuição da sensibilidade nesses locais. E isso vai levando a uma série de patologias, uma cascata de acontecimento que pode levar, inclusive, a amputações, né, de áreas do corpo. Por isso que, às vezes, a hanseníase, ela vem com esse estigma tão grande desde o passado, né, até hoje, quando não existia tratamento, né, as pessoas perdiam realmente áreas do corpo para essa doença. Era uma doença realmente é uma doença bem estigmatizada. Ó, você pode participar mandando mensagem para
pro nosso Instagram, @PGM Bom Demais, tá, gente? Manda mensagem no Instagram e a gente recebeu uma mensagem agora há pouco perguntando a diferença da hanseníase com câncer, porque muitas pessoas, gente, desculpa, mas eu disse, meu Deus, eu tô com hanseníase. A primeira coisa que me veio à cabeça foi câncer, mas não era nenhum e nem outro, né? E a gente assusta, né, Evandra? Isso, com certeza. Então, a hanseníase ela é uma doença infecciosa, contagiosa. Ela é causada por uma bactéria que é transmitida a partir da via aérea, pelo contato com pacientes que estejam doentes e que ainda não começaram a fazer o tratamento. É diferente do câncer, né, que é uma patologia, às vezes, que tem um caráter mais genético e vai acontecendo de uma forma multifatorial ao longo da vida. Então, a hanseníase, ela não é câncer, ela é uma doença bacteriana, causada por uma bactéria. E é transmissível através da via aérea, assim como a gente tem a transmissão da gripe, né, do Covid, a transmissão a partir da via aérea. Uma peculiaridade é que é uma doença que ela tem um tempo de evolução muito lento. Então, diferente de uma gripe, de um Covid, não é algo que você entra em contato com uma pessoa doente e na outra semana você já adoece. Não. Às vezes essa bactéria ela permanece anos, às vezes 5, 10 anos ali, mesmo? Guardadinha no teu corpo, se multiplicando, ela tem uma multiplicação muito lenta, até ela vir causar as primeiras manifestações. E como seriam as primeiras manifestações, Evandra? Isso. Em geral, é uma doença que ela pode começar com as manchinhas brancas. Ela pode ser a primeira manifestação da doença. E é por isso até que a gente desconfiou, né, na sua dermatite, né, que pudesse ter algo mais sério, já que você tinha uma dermatite de arrastada, de longo tempo, que não estava melhorando. Se confunde com dermatite? Pode confundir. Nessa fase inicial, principalmente das manchas brancas, pode confundir com muitas coisas. Então, essa manchinha branca, às vezes ela pode persistir por anos, e depois ela pode desaparecer, e depois a doença dá as caras com outras manifestações mais sérias, com manchas maiores, mais altas, né? Não é só aquela manchinha sem relevo, já é uma mancha com relevo, às vezes nódulos, que tem alteração de sensibilidade e, principalmente, quanto mais o tempo passa, maior os efeitos, maiores são os efeitos do nosso sistema nervoso periférico. E é isso que nos deixa preocupado com a doença. Não somente as manchas, mas também essa manifestação nos nervos que pode ocasionar as temíveis e terríveis, né, sequelas da doença. E pode coçar? Trazer coceira também, Evandra? Às vezes pode, sim, mas o mais comum é que a pessoa não sinta nada naquela mancha, que seja uma mancha completamente assintomática. E aí, dentro do consultório, quando a gente realiza os testes de sensibilidade, né, para ver se a pessoa está sentindo ou não, tanto tátil como doloroso, como principalmente os testes térmicos, né, com água quente, água fria, para ver se a pessoa está sentindo ou não aquela diferença, né, de temperatura, é que a gente faz o diagnóstico, né, que a gente percebe, então, que tem ali, porque às vezes o paciente não consegue nem perceber que tem essa alteração de sensibilidade. Bom, Evandra, tem tipos de hanseníase? Sim. Então, a gente tem tipos de hanseníase, é por isso que se manifesta dessas mais variadas formas, né, como vocês viram ali na matéria, né, os mais variados tipos de mancha. A gente tem, a depender do sistema imunológico de quem tem a doença, ela pode desenvolver uma forma paucibacilar. O que significa isso? Com poucos bacilos, é uma forma mais contida, com poucas manchas, mas que também pode levar a sequelas. E a gente tem as formas multibacilares, é uma forma onde a pessoa acaba que não tem tanta defesa a essa doença e ela desenvolve muitos bacilos. Então, a doença acaba tendo manifestações mais sérias, mais sistêmicas. E também, o grande problema desses pacientes multibacilares é que eles saem transmitindo para as outras pessoas. E, assim, a grande importância dessa campanha é a gente fazer esses diagnósticos precoces a fim de barrar as sequelas que essa doença pode trazer, mas também de quebrar essa cadeia epidemiológica de transmissão, de um ir transmitindo para o outro e a gente aumentando os números da doença. Por não saber, de fato, que tem a doença, que tem a doença, claro. A gente tem até uma cartela aí que a gente preparou com os sintomas, alguns sintomas da hanseníase. Vocês estavam me perguntando aqui quais os sintomas da hanseníase. Então, não consigo ler não daqui, eu não vou mentir. Isso, aí a gente tem, ó,
nódulos no corpo, né? Que são essas manchas que podem aumentar para nódulos também, né? A gente tem diminuição da sensibilidade em algumas áreas específicas, principalmente mãos e pés, né? Ficar atentos para essa região. São pacientes que às vezes passam anos confundindo com problemas de circulação, porque são problemas nos pés, nas mãos, áreas de extremidade. E acha que é circulação. Acha que é problema de circulação, acha que é da diabetes. Então a gente tem muita confusão diagnóstica dentro disso. A gente tem perda da força, da musculatura, né, em algumas áreas, mãos e pés, e também na face. Então tem pacientes que começam a ter perda da musculatura da face, principalmente essa perda do movimento de fechar o olho. Aí podem achar que é neurológico. Podem achar que é neurológico, alguma paralisia, né, periférica também. Podem ter acometimentos nasais, como por exemplo, sinusites, né, aquela sensação de que tem secreção no nariz, e isso nada mais são do que os bacilos ali naquela região. Diminuição do suor, especialmente nas áreas próximas às manchas, né? Então, tudo isso é manifestação da doença. Então, ela pode se manifestar, assim, não só com manchas, mas várias outras nuances. Por isso, a importância, né, do dermatologista, que é o profissional capaz de olhar para aquela pessoa ali como um todo e observar esses pequenos detalhes, porque a gente tem esse treinamento de observar os detalhes, né? Não só examinar a mancha, mas ver o paciente como um todo, observar esses pequenos detalhes, áreas que estão inchadas, áreas que estão assimétricas, né? Um lado está inchado, o outro não está. Um lado está mais fino, né? Porque com o tempo isso pode levando à atrofia, né, que é o afinamento dos músculos. Então, por isso a importância da consulta com o médico dermatologista, que é realmente o profissional habilitado para estar fazendo esse diagnóstico. A Francisca está me perguntando se existem sequelas dentro da hanseníase. Isso, devido ao acometimento do sistema nervoso periférico, né, causar diminuição da sensibilidade desses nervos, o que acontece? A gente vai tendo atrofias de musculatura, a gente vai tendo, com isso, o paciente com a diminuição da sensibilidade, ele trisca em algo quente, não sente, ele se corta e não sente, ele passa ali um dia inteiro com uma pedrinha dentro do sapato, por exemplo, e não sente. Então isso pode levar... Não sente? Não sente a dor, né, o incômodo, porque tem a diminuição da sensibilidade nessas áreas. Então isso pode levar a ferimentos, né, que podem evoluir com sequelas. Essas próprias diminuições de sensibilidade, elas podem diminuir a movimentação também. Então são pacientes que às vezes têm dificuldade de deambular, perdem a chinela quando estão caminhando, enfim, então várias sequelas. Por isso a importância do diagnóstico precoce, porque para a gente tirar, né, esse peso dessas sequelas, e a gente sabe que isso é um impacto na vida da pessoa, na previdência, né, do país, enfim. Gente, a doutora Evandra está aqui hoje junto com a gente, falando sobre hanseníase, o mês alusivo também, que é o Janeiro Roxo, de prevenção à hanseníase. Você pode participar pelo nosso Instagram, @pgmbomdemais. Tem alguma sequela, tem alguma manchinha que você tem dúvida? Já liga aí o alerta, tá bom? Manda sua mensagem, já a gente vai continuar respondendo. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora perguntando o que acontece se não for tratado. Já a doutora Evandra vai responder com você. Evandra, teve pergunta aqui da nossa telespectadora. Ela perguntou, a Rita está perguntando: bom dia, doutora, crianças são acometidas também dessa doença? Perfeito, muito boa a pergunta da Rita. O que acontece? A gente tem um número bem menor de crianças com a doença, porque como o período de incubação da doença, como eu falei para vocês, é bastante longo, né? Às vezes 5, 10 anos, quando a criança vai manifestar, ela já está pelo menos na adolescência, né? Mas a gente tem crianças sim, né? Hoje, meu paciente mais novo tem 2 anos de idade, para você ter uma noção, né? Nossa. Então, assim, e quando a gente tem crianças acometidas pela hanseníase, é um sinal que vai tudo muito mal, porque essa criança nasceu já ali dentro de um ambiente com bacilos, né, para ela poder já estar manifestando a doença de uma forma tão precoce, né? A outra pergunta aqui é: quanto tempo dura o tratamento? Perfeito. As formas paucibacilares, com poucos bacilos, dura 6 meses o tratamento. E as formas multibacilares, dura 1 ano o tratamento. Embora, como seja uma doença que leva a sequelas, que tenha ao longo dos anos reações, que a gente chama de reações hansênicas, algumas pessoas podem se manter em tratamento por mais de 1 ano, né?
Mas, via de regra, são 6 meses e 1 ano. E o tratamento é totalmente gratuito, fornecido pelo Sistema Único de Saúde, né? Ele não é uma medicação que vende em farmácia, então é toda fornecida pelo SUS e muito efetiva, né, para o tratamento. Pra gente finalizar, a Fátima está perguntando se a hanseníase pode voltar depois do tratamento. Se tem cura. Perfeito. Então, a gente pode haver casos de recidivas, né? As recidivas, elas acontecem assim depois de 10, 15 anos da doença inicial, mas também podem haver casos onde a pessoa fica tendo reações. Ela já foi descobrir numa fase mais avançada, já tinha muito bacilo no organismo, o corpo vai fazendo reações e a doença, ela dura mais do que o tratamento, né? Ela dura mais do que 1 ano e às vezes confunde com o fato da doença ter voltado ou não. Mas pode acontecer a recidiva e pode acontecer as reações que confundem com recidivas, né? Gente, olha só que importante o tratamento, o acompanhamento. Isso, com o médico acompanhamento, dermatologista. Né? Todo mundo que teve a doença, tratou aquele período, seguir em acompanhamento por conta disso, né? Por conta dessas reações que podem acontecer anos depois da pessoa já ter terminado o tratamento. Tá aí, vamos colocar o Instagram do doutora Evandra, @doutora Evandra, dermatologista, tá? Coloca aí na telinha, a doutora Evandra faz parte da Sociedade Brasileira de Hanseníase, tá bom? Se você tem alguma dúvida, se você quer saber mais, se tem alguma manchinha, marca um horário, fala com a doutora Evandra. É importante você descobrir no início, o tratamento é mais fácil, menos doloroso. Sim. Então, não deixa pra última hora não, tá bom, gente? A doutora Evandra atende na Clínica Jeans, que fica ali no Shopping Rio Cuti, com estacionamento e segurança aí pra você. Evandra, muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu que agradeço por estar sempre aqui. incrível, a gente sempre tem uma receptividade muito grande dos nossos telespectadores, né?